Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube nessa transmissão. A palavra-chave para nós entendermos a liturgia desse final de semana está numa dobradiça. De um lado, o poder de Deus se manifesta no perdão e na misericórdia, como a gente escutou na oração inicial, na oração da coleta dessa Santa Missa. E onde é que nós encontramos o outro lado? Na humildade e no arrependimento nosso para reconhecer os nossos pecados e podermos então experimentar o poder de Deus. Então veja que existem os dois lados. O poder de Deus que se manifesta no perdão e na misericórdia, mas para nós podermos experimentar o poder de Deus, é preciso a humildade e o arrependimento. Tendo em mente isto, nós vamos olhar para cada uma dessas leituras e vocês vão perceber que tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Ezequiel dizendo aquilo que o Senhor mesmo diz. A casa de Israel está dizendo assim, e aí nós temos que entender a casa de Israel como nós, como igreja, como povo de Deus, como quem é batizado. A conduta do Senhor não é correta. E Deus responde, escuta aqui, a minha conduta não é correta ou é a conduta de vocês que não é correta? Por que isso acontece? Por causa de uma tendência muito forte que nós temos em nós desde o pecado original, de nós querermos ser legisladores e juízes. Isto só Deus é. Nós queremos estabelecer o que é certo e o que é errado, e nós também queremos julgar se nós fizemos certo ou se nós fizemos errado. E aí é que começa toda a confusão. Porque nós vamos julgar o que é certo e o que é bom e o que faz bem de acordo com a nossa perspectiva. E esquecemos que Deus sabe e contempla todas as perspectivas e não só a nossa. E Deus sabe o que é bom e o que faz bem. E o que é bom e faz bem, não é bom e bem porque Deus quer. Mas justamente Deus quer aquilo que é bom e aquilo que faz bem, porque eles são assim. Ou seja, não é só porque Deus quer ou porque Deus estabelece o que é certo ou o que é errado. Deus sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que faz bem, e por isso Ele estabelece isso como norma a ser seguida. E aí, quantas vezes, quando as coisas não acontecem de acordo com o que a gente quer, aí a gente se revolta com Deus. Deus não está agindo certo, Deus devia fazer diferente. Só que, na verdade, é Deus que está agindo errado ou nós que estamos agindo errado, porque nós queremos estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, e nós mesmos queremos julgar se a gente fez ou não fez aquilo que é certo ou errado. Então entra aqui a primeira coisa. Deus manifesta todo o seu poder aonde? No perdão e na misericórdia. Como é que nós vamos experimentar o poder de Deus? Pela humildade e pelo arrependimento de não reconhecer que Ele é o legislador, Ele é o juiz, e que nós devemos nos adaptar e nos submeter àquilo que Ele quer, porque o que Ele quer é aquilo que é bom e que nos faz bem. Segunda leitura. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade.
Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, vivei em harmonia procurando a unidade. Não é para se mudar para o município vizinho de harmonia. Viver em harmonia buscando a unidade, não a divisão, não a separação. Porque, infelizmente, existe um efeito que vem chegando na nossa sociedade, chamado polarização. Ou tu é deste lado, ou tu é daquele lado. Se tu é deste lado, então necessariamente você tem que rejeitar totalmente o outro lado. O outro lado não presta, e qualquer coisa que o outro lado disser não serve. Porém, se eu for do outro lado, então este aqui é que não serve, que não fala nada certo. E isso tem se acentuado cada vez mais, essa polarização fundamentalizada, um fundamentalismo, um radicalismo que não consegue dialogar. Se eu tomei a minha posição, o outro não presta e eu não converso com ele, porque nada que vier dele serve. E isso perpassa todos os campos da nossa sociedade, e infelizmente isto entra até mesmo na nossa fé, na igreja. Mesmo dentro da igreja católica, não precisa nem falar no cristianismo, mas a gente começa a colocar-se, é aqui, só aqui tem a verdade, é ali, só ali tem a verdade, e o outro que não pensa como eu não presta, a proposta do outro não tem nada de valor, e chega a tal ponto que a gente começa a dizer, eu sou carismático, eu não sou, eu sou tradicionalista, eu sou progressista, eu sou conservador, eu sou libertador. Eu sou desse padre, eu sou daquele padre, e se não for aquele padre, o outro não serve. Eu sou daquele bispo, eu preferia aquele porque eu gostava desse, porque eu não gosto do outro. E isso chega inclusive no polo de unidade da igreja, que é o Papa. Aí nós sempre entendemos em qualquer lugar na história, qual é que é um princípio básico de um cristão católico? Ele acredita em Jesus, e ele se submete à autoridade do Papa, porque o Papa é o ponto de unidade da igreja. Aí tem alguns que acham que estão sendo muito católicos e começam a questionar um Papa, colocar um contra o outro, dizer que esse está certo, aquele está errado, ou que aquele está errado e esse está certo, e não se dão conta que isso é polarização, que isto é divisão. E São Paulo está dizendo, vivei em harmonia, procurai a unidade. Procurai a unidade. E a gente não se dá conta que quando a gente causa divisão, a gente é diabólico. O que significa diabo? Aquele que divide. O diabólico é o contrário do simbólico. As letras são símbolos. E esses símbolos fazem a gente se entender. Não é assim? As palavras, os fonemas que nós pronunciamos nas sílabas e nas letras, são símbolos, são simbólicos. E o simbólico faz a gente se entender, faz a gente dialogar, faz a gente compreender um ao outro, faz a gente se unir. O diabólico é o contrário. Ele afasta, ele divide, ele rompe, ele separa, ele causa afastamento, ele causa polarização. Diante desta advertência de São Paulo, vivei em harmonia, procurando a unidade, nada façais por competição ou vanglória, achando que eu estou certo e o outro está errado,
mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Ou seja, não procure só quem concorda comigo ou que fundamente as minhas ideias, mas procure entender também o outro. Diante dessa advertência de São Paulo, Deus nos oferece todo o seu poder que se manifesta no perdão e na misericórdia. Nós acolhemos o poder de Deus que se manifesta pelo perdão e a misericórdia na nossa vida, quando nós somos humildes, quando a gente não acha que só a gente tem a razão, quando a gente permite que o outro dê a sua opinião, quando a gente não polariza, quando a gente não é diabólico e quando a gente se arrepende por já ter, em algum momento, ter causado divisão e afastamento por causa da nossa visão fundamentalista da realidade. Terceira reflexão. O Evangelho. Jesus conta a parábola de um homem que tinha 2 filhos. O pai convida os filhos para ir trabalhar na vinha. Um diz, não quero, mas depois vai. O outro diz, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que foi. Ser cristão de fato, viver a fé, não é só dizer que tem fé. Não é só dizer eu acredito em Deus. Não é só dizer eu sou católico. É preciso fazer a vontade do Pai. É preciso viver o batismo. É preciso pôr em prática aquilo que Deus nos ensina. É preciso se submeter àquilo que Deus estabeleceu como certo e errado na sua posição de legislador. E acolher quando Ele nos diz através da sua palavra, através da igreja, através da tradição, olha, isso não está certo. Nesse ponto você fez errado, porque Ele está fazendo o julgamento na sua condição de Criador e de juiz que Ele é de direito, como Deus que Ele é. Então nós acolhemos o perdão e a misericórdia de Deus, que são o seu poder, quando nós nos submetemos àquilo que realmente é a vontade de Deus e pomos em prática. Quando a gente não fica só na celebração dos sacramentos, mas na vivência dos sacramentos. Não basta ter sido batizado, é preciso viver o batismo. Não basta ter feito primeira comunhão ou celebrar a Eucaristia, é preciso viver comunhão, viver uma constante ação de graças e uma entrega pelos irmãos e irmãs como Cristo faz na Eucaristia. Não basta ter celebrado a confirmação, é preciso testemunhar uma vida que confirme o batismo e de modo muito particular a fé que nós recebemos no batismo e que precisa ser cultivada. Para isso é preciso humildade, é preciso arrependimento para experimentar o poder de Deus que se manifesta no perdão e na misericórdia. O Senhor nos ama. Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que nos faz bem, Ele sabe o que vai nos dar verdadeira felicidade e salvação. E Ele manifesta todo o seu poder pelo perdão e a misericórdia. Vamos ser filhos humildes, acolher a vontade do Senhor e assim vamos ser felizes aqui e experimentarmos a felicidade completa na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos um instante em silêncio para que essa palavra do Senhor ecoe dentro do nosso coração.